E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar do filme Um Sonho de Liberdade. Conforme eu comentei lá na resenha de 4 estações, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards pra você dar uma conferidinha, tá bem legal e não tem nenhum spoiler. Eu falei que eu não iria comentar sobre as adaptações lá na resenha, porque eu queria fazer um vídeo mais à parte, para trazer mais conteúdo pro canal, falar um pouco mais aprofundado sobre os filmes. Então eu decidi trazer aí um vídeo em especial para os 3 filmes que tem de adaptação, né, desse livro do mestre. E começando então pelo Um Sonho de Liberdade, que é o mais famoso. Mas antes de a gente ir então pra resenha, né, pra resenha do filme, chama resenha? Review? Não sei. Do filme. Eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também curtir, compartilhar e ativar o sininho desse vídeo que ajuda bastante a divulgação aí do Li no Livro. Eu vou falar então um pouco do filme, sobre a produção, sobre os números aí que envolvem o filme, também vou trazer algumas curiosidades e vou fazer a minha análise então sem primeiro e depois com spoilers, porque eu acho que esse filme já meio que caducou, né? Tem a minha idade, então acho que já tá permitido. O filme em questão que a gente vai conversar aqui hoje, então, é Um Sonho de Liberdade, que foi publicado lá nos Estados Unidos como Shawshank Redemption em 1994. É um filme que tem aí 2 horas e 20 e é baseado no conto, o primeiro conto aí do 4 Estações de Stephen King, que se chama Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. E a história que a gente vai acompanhar, então, aqui é do Andy Dufresne. Vou fazer uma coisa bem rapidinha aqui, né? Porque eu já falei bastante dele lá na resenha. Esse Andy Dufresne se diz ali ser um cara que foi injustamente preso por assassinar a sua ex-mulher, a sua mulher e o amante dela. E a gente, então, vai traçar aí alguns anos, né, acompanhando essa história, acompanhando os outros detentos e também tendo uma ideia bastante do que era, né, o cenário carcerário dos Estados Unidos na década de 60. Traz aí um super elenco que eu acho muito bacana, apesar de a maioria deles eu já ter visto em outros trabalhos, mas não sei assim, autores que eu tenho aí guardado o nome, mas eu vou trazer então aqui como destaque a dupla de co-protagonistas, eu diria, porque a gente acompanha bastante a história dos dois, que é o Tim Robbins, né, como o próprio Andy Dufresne, que eu acho que é o protagonista em si, mas também tem o maravilhoso Morgan Freeman como o Red, que vai ser um personagem ali super importante, super irreverente nessa história. Já a direção ficou a cargo do Frank Darabont, que era um cara que era super estreante, ele tinha só dirigido um outro filme, mas bem pequeno, inclusive o pessoal ficou até meio assim, será que dava pra ele a direção ou não, porque ele era um super estreante e acabou fazendo aí um trabalho super legal. E ele veio ainda a trabalhar com outras 2 histórias do Stephen King, né, que é A Espera de um Milagre e O Nevoeiro. Foi um filme que teve um orçamento de 25 milhões e acabou arrecadando 58,3 milhões, o que é considerado totalmente um fracasso, né? Já que você tem que pensar que além do custo de produção tem o custo de divulgação pelo mundo, é caro, né? Divulgar, exibir e tudo mais. Então, quando o valor aí não é mais que pelo menos o dobro, bem mais que o dobro, né? Acaba não valendo a pena, mas foi um filme que recebeu aí 7 indicações ao Oscar. Eu vou citar aqui as categorias para vocês verem como ele arrasou. Foi indicada, então, a melhor filme, a melhor ator para o Morgan Freeman, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor edição de som, melhor edição e melhor música original, mas acabou não levando nenhum para casa. Hoje em dia ele é um dos filmes aí mais famosos e mais queridinhos do público em geral, sendo que tem a maior nota no IMDb, a nota de 9,3, que é tipo, nossa, topzona lá em cima. Mas na época não recebeu ali o devido merecimento, o devido conhecimento, né? Reconhecimento do público, ele não foi assim um filme que super estourou no ano dele, mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração, porque foi o ano de 1995, né? O Oscar que premiou os filmes de 94. Tiveram vários filmes muito bons, entre eles tiveram Forrest Gump, que passou a mão em todos os Oscars. Teve também Pulp Fiction, né, que é maravilhoso, Rei Leão, que levou aí a canção original. Então, dá pra entender porque que ele ficou ali um pouquinho apagadinho. Vou trazer algumas curiosidades aí que envolvem o Sonho de Liberdade que eu achei super legal, né? Tem algumas outras, mas outras eu não achei tão legal. Trouxe pra vocês só as que eu achei interessante. E em primeiro lugar, eu achei uma super da hora que o Stephen King nunca descontou o cheque de $5.000 que ele recebeu pelos direitos de adaptação de Um Sonho de Liberdade, né? Lá, então, em 94, ele já não era tão jovem escritor, já tava ali há uns 20 anos no rolê, né? Mas enfim, ele recebeu $5.000, né, como
pagamento pelos direitos e ele nunca descontou o cheque, ele acabou então emoldurando ali o cheque pra ficar de lembrança e tudo mais, e falou até pro Frank Darabont, falou, ó, pode ficar aí pra vocês esses 5 mil, que eu prefiro ficar com o meu cheque na moldura. O Rob Reiner, que é um diretor já meio que super reconhecido, que também dirigiu outras coisas do mestre, como Louca Obsessão e Conta Comigo, ofereceu então 2,5 milhões para o Frank Darabont desistir então de dirigir, né, para ele poder dirigir o script desse filme, né, porque perfeito, né, já dava pra ver que ia dar certo, mas o Frank não vendeu os direitos, não quis repassar pra frente, porque ele achava que era realmente a chance dele de fazer algo muito bom. Só que como ele era super novato, como eu disse, pro estúdio então topar que ele dirigisse esse filme, ele teve que abrir mão aí de uma grana tremenda, inclusive no seu pagamento, então aposta alta. Como sempre, tem todo aquele trabalho super gigante na escolha do elenco que a gente nunca fica sabendo, né? A gente só vê o trabalho final, mas que é muito interessante de saber, né? Então, para o papel do Red, que foi feito pelo Morgan Freeman, foram cogitados aí diversos outros autores. Entre eles tivemos, por exemplo, o Harrison Ford, o Clint Eastwood, o Paul Newman e o Robert Redford. Mas acabou que ninguém conseguiu levar pra casa porque, né, o Morgan Freeman e acabou aí super se destacando. E tem uma curiosidade também que envolve ele, que é super legal, é que o filho dele fez uma ponta no filme. Tem alguns momentos, eu acho que são 2, se eu não me engano, no filme, que primeiro aparece uma ficha que mostra uma foto, então, do personagem do Red quando ele foi preso, quando ele tinha seus 20 e poucos anos, e depois eu acho que tem um flashback, se eu não me engano. Mas enfim, nesses dois momentos, quem faz ele mais jovem é o próprio filho do Morgan Freeman. Já para o papel do Andy Dufresne, né, que é o protagonista principal da história, foram cogitados aí diversos outros nomes, né, inclusive Kevin Costner, Tom Cruise, Tom Hanks, Nicolas Cage, Charlie Sheen e Johnny Depp. Já falando então das produções ali pós-filme, que eu achei super legal, é que o cara que era dono da fazenda lá, numa fazenda que tem um muro de pedras envolvendo o final, né, que vocês já sabem, se vocês já assistiram, o dono dessa fazenda acabou vendendo no eBay pedras desse muro de pedras ali, que tem a ver com a história, e o carvalho, que também está nesse local, acabou virando uma mesa, que foi vendido por 65 mil dólares. Mas vamos então às impressões do filme como um todo. Como eu citei já na resenha, a própria leitura do conto foi bastante impactada. Digamos assim, não fiquei tão surpresa, é óbvio, porque eu já sabia da história, mas o filme ele é tão completo, ele abrange tanto a história e ele traz toda a essência que o conto traz, que sinceramente foi um conto que eu li e falei, ok, eu já tinha visto essa história de uma forma inclusive melhor no filme, pelo menos foi essa sensação que eu tive. Então é aquele tipo de adaptação que com certeza consegue captar tudo que o conto tem de bom e ainda trazer coisas extras para a experiência. Esse é um dos poucos casos aí que eu consigo lembrar que eu realmente falei, o filme é melhor do que o conto ou o livro, mas eu não acho que seja uma coisa tão justa, porque o conto que a gente tá falando do Quatro Estações tem 100 páginas, enquanto esse filme, né, tem 2 horas e 20, como eu falei. Então você tem muito tempo em tela para construir personagem, para mostrar, para exemplificar, o que acaba sendo um pouco injusto, né, com uma história que já é um pouco mais curta. Mas, enfim, totalmente mérito aí de todo mundo que tá envolvido com esse filme. Uma das coisas que realmente pesou para eu ter essa experiência e para eu achar o filme melhor foi a questão de você conseguir enxergar o que o King tá falando no conto, você conseguir ver os presos no dia a dia, a forma que eles vivem, a forma que eles têm ali sua liberdade está tirada e eles têm que conviver naquelas celas muitas vezes sujas, naquelas condições às vezes precárias, tendo que viver dentro das regras dos presos ali da prisão, com a violência dos policiais, né, que estão ali. Então tem muitas injustiças acontecendo e você visualizar tudo isso, você se sentir na pele do personagem que tinha uma vida normal, levava uma vida normal e de repente está preso naquilo ali por muito tempo. Então é muito interessante porque realmente eu acho que dá um toque de realidade maior do que você só ler a respeito. Como eu disse, o elenco é uma coisa que eu acho que fecha muito bem. Acho que cada personagem que vem ali, cada
ator que foi colocado representa muito bem. Eu gosto muito do Tim Robbins como o Andy Dufresne, eu acho que ele se sai muito bem. Apesar de que, eu não sei, eu posso estar falando besteira porque eu não assisti muita coisa do Tim Robbins, mas eu sinto que parece que quase que o personagem se transforma ele, em vez de ele se transformar no personagem, mas talvez seja só eu não sabendo das coisas. Tem que assistir mais coisas do Tim Robbins pra dar minha opinião. Mas já o Morgan Freeman, então, é perfeito, é aquela coisa assim que ele consegue pegar um personagem, tirar a essência e colocar o carimbo dele, colocar a marca que você vê como ele modificou o personagem, assim, pra casar dentro da atuação dele. Então eu acho, perfeito. Eu não sou uma pessoa super ligada em filmes cults, eu não me importo geralmente de assistir filmes mais antigos, né? Apesar de que esse filme não é antigo. Mas eu digo assim, já passou, né? A gente tá num momento agora do cinema que tem sempre muita coisa acontecendo, tem muitos elementos em tela, né? E esse é um livro um pouco mais devagar, um pouco mais dramático, é mais sobre os personagens, é mais sobre a jornada do que o que aconteceu, o que vai acontecer. Enfim, mas foi um filme que passou super rápido, então eu acho que assim, pra pessoal que é agora super garotada, que tá nessa vibe filmes de agora, eu acho que ainda é um filme que envelheceu muito bem e que vai conversar com esse público mais jovem. Então, acho super legal, super recomendo, porque passa voando a experiência. O mais legal é que, além dele trazer essa super fidelidade, né, à história, ele traz até alguns aspectos do conto em si. Se você leu o conto, né, porque eu terminei de ler e eu já assisti o filme, então você consegue captar ali diversos momentos que eles estão conversando, até diálogos do próprio livro que são tirados e colocados no filme. E, pra quem é fã do King, você fica tipo, ui! Eu esqueci de citar anteriormente, mas o Frank Darabont, ele é tanto o diretor do filme quanto o roteirista. E é muito legal porque esse filme é aquele tipo de astros alinhando, né? Que você tem um bom diretor e um bom roteirista, que no caso é a mesma pessoa. Você tem um orçamento legal pra fazer, você tem pessoas ali que estão dedicadas ao projeto. E você sente muita paixão ali do Frank por ser um primeiro trabalho dele, assim, primeiro trabalho grande. O quanto ele se dedicou, o quanto ele foi atrás e tudo mais, como ele quis trazer aí todos os detalhes da história. São pequenas coisas que são modificadas, que realmente contam ali, né, pra, digamos assim, que tá diferente do conto, mas que é muito legal e que funcionou super, super bem. Vamos à parte, então, agora com spoilers mais fortes do filme. Então, se você ainda não assistiu e você quer assistir, não quer tomar spoiler, né? Então, acho que é melhor parar por aqui. Mas se você assistiu, então bora lá. Uma das coisas que eu acho mais legal, assim, desse filme, né, que eu já falei, que eu citei, por exemplo, você conseguir ver as coisas, é que tem alguns aspectos da história que são muito melhores e muito mais impactantes aqui no filme. Um deles que eu vou citar, eu acho que é o primeiro, assim, que eu senti, porque foi uma coisa que me marcou quando eu vi o filme a primeira vez, há um tempo atrás, e quando eu fui ler o conto eu senti falta, que é o personagem do Brooks, que é o senhorzinho que cuida ali da biblioteca, né, que é o bibliotecário da prisão, né, que ele é muito bonitinho, muito legal. E ele sente, né, que ele tem um status importante dentro da prisão por ser essa pessoa, por ser essa referência pra todo mundo. E acaba que ele tem ali seus 80 anos, eu acho, ele acaba sendo solto, né, tem a sua liberdade pra... enfim, né, pra viver em liberdade, daquele jeito lá. E ele tenta se reintegrar na sociedade, mas pensa, ele ficou 60 anos preso. 50 anos preso. O que uma pessoa... Nossa, quanto a sociedade muda em 50 anos, é absurdo. Ele acaba então, né, como se vocês viram o filme, ele acaba se suicidando no final. Isso pra mim foi muito, muito, muito forte, sabe? Como que uma pessoa sai, né, ela só conhece aquilo, né, ela viveu a realidade da prisão por 50 anos, como que ela vai se integrar na sociedade? Ela não vai ter um papel, digamos, um lugar de destaque, né, pra ela voltar, ela vai voltar pra se recomeçar, e quem consegue, né, recomeçar aos 80 anos. E eu achei isso muito pesado, achei muito, assim, me fez refletir muito sobre tudo isso, né, até que ponto, né, a pessoa tem que pagar, né, pela dívida dela com a sociedade, pelo crime que ela cometeu. Enfim, acho muito interessante, isso acaba não tendo no conto, né, ele só cita ali que teve um personagem, inclusive saiu e acabou morrendo porque não conseguiu se adaptar e tudo mais, mas enfim, é muito mais pesado no filme. Eu acho que a sensibilidade do pessoal ali de pegar uma coisa que é só citada no conto e transformar numa história super bonita e ao mesmo tempo para fazer as pessoas refletirem. Outra coisa bem impactante do filme é você visualizar, por exemplo, as cenas de briga.
Tem a cena que o guarda bate no cara até, enfim, ele acaba morrendo, né? Aquele cara que acabou de chegar junto com o Andy. Tem as cenas em que os caras batem no Andy e estupram ele, né? Que é bem pesado, bem pesado. E você lê, assim, o conto, não que o Stephen King não fale sobre, não deixe explícito, mas eu acho que você vê aquilo acontecendo, você tá junto com o Andy quando aquilo acontece, é bem mais pesado. E eu acho que isso é muito legal. Outra coisa legal que o filme traz também, eu acho que é você acompanhar o personagem do Red, que ele vai ali, basicamente de 10 em 10 anos, que a gente vê ali ele tendo a possibilidade de apelar, né, para sua sentença ser diminuída, para sua sentença ser terminada. E a gente vê aquilo acontecendo com ele, né, a cada 10 anos. E daí você começa a se perguntar, poxa, ele não é mais a pessoa que ele era quando ele tinha 20 anos, ele é uma pessoa totalmente diferente. Talvez pra pior, né, ou talvez pra melhor, vai depender da pessoa, da experiência, de como ela tá inserida ali na cadeia. Mas é muito, né, chocante você pensar que você se transforma, sei lá, passa 5 anos da sua vida, você já é uma pessoa totalmente diferente, você muda as suas prioridades, você muda no que você acredita, no que você se baseia. Então imagina ali 40 anos depois, ele nem reconhece basicamente aquele cara de 20 anos que acabou assassinando uma pessoa. Então é muito interessante, né, ao mesmo tempo que não é justo com as vítimas, mas você fica pensando, né, faz você refletir de, sério, será que tá certo, será que não tá, enfim, muito bom. Como depois que eu li o conto, pra mim eu reassisti o filme, né? É muito legal como as pistas vão sendo dadas da fuga do Andy. E que a primeira vez que eu assisti passa totalmente despercebido, assim. É muito sutil, pelo menos eu acho que o conto, inclusive, dá mais pistas do que o próprio filme. E quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei assim, quê? Como assim? É muito bom, é muito perfeito. E quando você vai reassistir, então, você vai olhando todas as dicas do que vai acontecendo e tudo mais. Inclusive, no conto é muito interessante porque quando, relacionado a essa história do buraco, né, da fuga, ele fala que teve um período de 8 meses que um cara foi dividir a cela com o Andy. Então, durante esses 8 meses, ele não pôde cavar, né? E o cara sempre reclamava, antes mesmo da gente saber da fuga, né? O cara sempre reclamava que tinha um vento muito forte que batia na cela do Andy e tudo mais. Enfim, ele acabou sendo transferido e o Andy continuou o trabalho. Mas é muito legal, porque no filme isso não existe e é muito difícil. Quem diz que descobriu o que aconteceu no final tá mentindo. Aí, pra quem assistiu já, então, o Conde de Monte Cristo, se não assistiu, vai spoiler do Conde de Monte Cristo também. Pelo menos da primeira parte, que eu acho que realmente não é a parte importante da história. A parte importante é o que vem depois. Mas, enfim, dá pra ver que o King se baseou muito na história do Conde de Monte Cristo, sobre a história de cavar o túnel, sobre escapar da prisão. O que eu acho que, inclusive, é a primeira parte, né, que é uma das 6 partes do Conde de Monte Cristo é sobre essa história da prisão e ele escapando. E que já é uma história muito massa, entendeu? O que vem depois, então, nossa, só fica melhor. Mas é muito interessante, né? Porque ele pegou esse pedaço da história, fez basicamente um reconto, colocou outras coisas, outros elementos. E eu gosto muito disso que o King faz em suas histórias, que é fazer releituras delas, enriquecer, né? Trazer outros aspectos, outras histórias. Enfim, acho muito legal, acho muito bacana. Ele fez isso, por exemplo, em Salem, né? Enfim. Perfeito, maravilhoso. Então é um filme assim que, nossa, maravilhoso, de tempo em tempo vale assistir de novo, porque você sempre se surpreende, porque você fala, caramba, dá pra assistir esse filme de novo, de novo, de novo, de novo e nunca se cansar. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já assistiu, se você gosta, se você não gosta, concorda comigo ou não concorda comigo e tudo isso mais. E a gente se vê então por aí.